Olá, eu sou Felipe Cunha, sou médico neurologista, fiz minha residência médica na Santa Casa de Belo Horizonte, em Minas Gerais, sou membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e professor da AF Educação Médica. Hoje teremos aqui o nosso primeiro videocast, onde que nós vamos falar sobre AVC e a sua atualização de tratamento. Tenho o prazer de convidar meu grande amigo Tiago Santos Nascimento, grande médico, uma representatividade nossa do Brasil, formado em medicina pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, residência médica em neurologia pelo Hospital Geral Roberto Santos, Salvador, Bela Bahia, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, mestrado em Ciências da Saúde pela UFBA, preceptor de residência de neurologia do Hospital Universitário em Aracaju, agora ele nos deixou da Bahia, agora está em Aracaju, médico neurologista e membro do ambulatório de neuroimunobiologia do Hospital Universitário de Aracaju. Pô, muito grato, Felipe, aí pelo convite, né? É uma honra, ainda mais falar sobre um tema como esse, que é acidente vascular cerebral, né? Eu acho que é um tema aí que pra gente é sempre significativo, né? Eu acho que a grande importância do tema, né? Nós somos talvez aí da turma dos médios, né? Não somos nem os mais novos, nem os mais velhos, né, Tiago? Graças a Deus. E a gente vê o quanto isso melhorou, o quanto a gente tem tido ganho nesse tratamento, né? Então, eu já estou com meus 15 anos de residência, eu estou vendo aqui que nós estamos um pouco próximos, você talvez está aí com seus 10 anos de residência quase, o quanto se mudou do tratamento. Então, eu acho que esse bate-papo vai trazer o que vem mudando, o que vem de novo para o tratamento do AVC, né? E, ao mesmo tempo, trazer novidades, né, para o pessoal. E o que tem de novo, né? Todo ano tem uma coisa nova. Esse ano saiu, agora recente, bem fresquinho, coisa bastante nova. Então, acho que ao longo do nosso videocast nós vamos discutir e falar bastante aí sobre o tema, né? Então, o nosso tema, Tiago, será então acidente vascular cerebral. O que há de novo? E realmente, na neurologia, a gente tem muito isso, assim, o que tem de novo na neurologia? E esse aqui realmente é um tema que a gente tem muita coisa nova, né? Então, eu acho que isso é muito importante para todos os médicos, importante para a cadeia de formação de conhecimento, né? Onde que a gente vai falar bastante coisa nova aí. E aí, Tiago, eu começo fazendo a primeira pergunta do nosso videocast. O AVC ainda é principal emergência neurológica, Tiago? Bem, com certeza assim, o papel do AVC é bem significativo e vem mudando mesmo com o tempo. Eu concordo com essa afirmação, com essa pergunta perfeitamente. O AVC ele continua sendo a principal emergência neurológica, ainda mais no nosso país, que sabemos que a principal causa de morte no Brasil são doenças cardiovasculares. Então, assim, hoje, se eu tenho um serviço onde tem um hospital de porta aberta, seria ser negligente se eu não tivesse um protocolo de AVC. Então, é esperado de qualquer serviço de emergência que tenha-se um protocolo. Esse é o mínimo, porque simplesmente é uma das doenças que mais mata. A gente tem fatores de risco como hipertensão, diabetes aí, né, obesidade, apneia do sono, ou seja, uma série de fatores de risco que é bem amplo na população. E talvez AVC, doenças vasculares, elas tenham realmente muito estudo, porque acho que fica roubando do pessoal da cardio, né? Que cardio tem muito paciente. E do nosso bolo de pacientes, digamos assim, a gente tem essa fatia grande aí de paciente com comorbidade cardiovascular, né? Então eu acho sim que é a principal patologia, né? E é muito interessante, né? Porque assim, volta e meia, essa questão do roubo, a neuro vai lá e coloca que o AVC é a principal causa de mortalidade no mundo, vem o pessoal da cardio e fala que o IAM é a principal causa de mortalidade no mundo, né? Mas eu acho que realmente é o impacto da emergência para a gente estar falando. Se não é a primeira, é a segunda causa de mortalidade no Brasil e no mundo. Isso. Mas ao mesmo tempo é a grande causa de incapacidade no adulto, né? Então, a gente sabe que a maior parte dos pacientes não vão voltar à sua vida normal, a maior parte dos pacientes vão ter um déficit importante para a vida desse paciente, né? Uhum. E muitas vezes a gente entende, né? Eu tive um paciente recente que ela teve um AVC, ela está bem, mas o transtorno emocional e o medo da doença
está deixando ela péssima. Então ela está com uma viagem marcada, tem 30 dias que nós estamos lá tentando controlar o emocional dela, porque ela teve um AVC minor recentemente. Mas isso gerou nessa paciente um desconforto, uma preocupação. Então, se não é a principal, é entre as principais e é mais incapacitante. Então, eu também enxergo como a principal emergência neurológica, né? A gente tem muita ainda meningite, a gente tem muita convulsão, dor de cabeça, né? Mas o AVC eu acho que é a principal e será por muitos anos ainda, né? Você falou dos fatores de riscos, né? Então a gente tem hipertensão, um fator de risco importante, diabetes, um fator de risco importante, tabagismo, um fator de risco importante, obesidade, dislipidemia, sedentarismo. E a Neurology, ela publicou dia 5 de março o estresse como um fator de risco importante para pacientes menores de 50 anos. Então, assim, estresse também é possível de causar AVC no paciente. Então, ela vai continuar sendo uma grande emergência médica para nós, né, Tiago? E ainda tem outro detalhe da emergência, é que o que não for AVC pode ser pensado como AVC. Então, como vamos dizer assim, nosso sentido fica mais alerta para um paciente que venha com AVC pela questão da urgência, e aí a gente entra naquele papo de tempo, né, para o AVC, você vai ter casos em que você vai ficar com dúvida se é um AVC ou não, e você vai tomar condutas baseadas nisso, ou seja, pode até não ser um AVC, mas eu vou encarar porque eu sei que vai trazer esses problemas que sua paciente teve, né, Sim. de ter um AVC, o AVC foi um AVC pequeno, foi um AVC mínimo, um AVC que causou poucas incapacidades, né, o paciente tinha um NIH baixo, né, teve uma escala baixa, ficou bem, mas a questão do pensamento, pô, será que eu vou ter outro? É o que a gente brinca, né? O principal fator de risco para ter um segundo AVC é ter tido o primeiro, né? No fundo, essa é importante. Essa paciente, no caso, ela foi o segundo episódio de AVC dela da vida. Então, assim, ela tá realmente assim, meu Deus, porque então não tinha proteção, até então ela tá protegendo, né? Tava protegendo e acabou tendo um segundo, né? E você falou de algo muito importante, muito, muito importante, né? E a grande questão, o AVC, né? É uma corrida contra o tempo, Thiago? Com certeza. É uma corrida contra o tempo. É o que a gente sempre fala, né? Se existe a suspeita de um AVC, você não deve esperar as coisas acontecerem. Eu não devo esperar. O ideal é que você já tivesse uma equipe, né? E talvez uma das grandes discussões que a gente tem sempre é, poxa, tem lugar que não tem neuro na porta, tem lugar que tem neuro, assim, o importante é que exista alguém capacitado para lidar com AVC. Não necessariamente a gente vai encontrar emergências que o primeiro atendimento é neurológico. O que é habitual mesmo é você ter um clínico na porta, numa emergência geral, e essa emergência vai guiar toda a conduta, e se em algum momento o neurologista vai entrar lá para ajudar nessas condutas, né? O que a gente fica mais preocupado às vezes é quando não tem esse primeiro momento. Lógico, se a gente vai para uma grande hospital, uma grande cidade, vai ter um hospital especial, olha, ali já se sabe que atende AVC. Mas saber sobre AVC vem desde o médico do SAMU e a população geral também, né? Para saber sinais, né, de AVC. E essa corrida com o tempo é bem interessante, a gente vê, e muitas vezes quando a gente deixa esse hospital especializado, né, para o AVC, a gente tem que brigar, né, Tiago, quando a gente recebe o paciente, é que esse tempo seja curto do atendimento, né? E é mais uma vez importante, né, entender que a gente não precisa ter um neurologista em cada porta de emergência, a gente tem que ter alguém, um médico, um bom médico capacitado para atender uma grande urgência médica, né? E saber que esse tempo é crucial para o atendimento. Então, um bom manejo inicial do paciente é importante, principalmente, né? Porque hoje os tratamentos do AVC estão muito atribuídos ao tempo de início dos sintomas, né? E essa limitação do tempo é algo que chama muita atenção, né? Porque são tempos pequenos, né? A gente espera assim, alguém passa mal e vai para o hospital. Não, alguém passa mal, espera melhorar, ele espera uma assistência para chegar no hospital. Isso muitas vezes é o tempo da janela que ele perdeu de possibilidade terapêutica. Então, mais uma vez, é uma corrida contra o tempo do paciente chegar ao hospital, de ser bem reconhecido pelo atendimento médico de urgência, ser bem reconhecido pela população geral.
Ao mesmo tempo, dentro do hospital, a gente também tem a obrigação de correr quanto tempo, né? Então, quando chega um AVC no hospital, a primeira coisa que a gente olha é se o cadastro está amarrado, porque nós vamos começar a correr e todo mundo parou de tomar café, agora é a hora da gente correr atrás, não tem essa de cafezinho, não tem essa de WhatsApp, não tem essa de mandar mensagem para a mamãe, é hora da gente correr atrás para poder realmente uma corrida quanto tempo para esse paciente com AVC, né? Acho que isso é muito importante, né? Isso. E a gente vê que essa corrida é o que se reflete nos estudos de AVC, né? Então, assim, se eu sei que cada minuto, cada segundo que está passando ali, o paciente está perdendo, está tendo uma lesão cerebral grande, eu preciso fazer um estudo que eu entenda até quando eu posso usar medicações que possam tirar aquele coágulo dali. Sim. Independente de ser um coágulo grande ou pequeno. Então, se a gente pensar na história, assim, na sequência de como foi o acidente vascular cerebral, a gente vê lá, lógico que tiveram estudos antes, mas assim, dos mais relevantes, a gente tem um de 95 que foi o NINDS. O NINDS foi aquele lá pioneiro. Chegou lá para fincar lá e dizer, olha, o tempo realmente é importante. Então, meu amigo, você tem até 3 horas, antes era 3 horas, né? Você tem até 3 horas para você usar um trombolítico, né? Você tem até 3 horas para usar alteplase. Sim. Então, essa foi... E a partir daí você começa a entender e que os estudos de AVC, eles levam muito do que você falou também. Ele não leva em consideração apenas, eu não estou falando que não é relevante, mas ele não leva em consideração apenas mortalidade. Ele leva como é que esse paciente ficou. Não, no fundo você falando de novos tratamentos, a gente já começa a pensar, né? Então, assim, o tratamento da AVC, o que mudou? O que a gente tem de novidade de tratamento do AVC? E aí talvez seja o grande exemplo, né? O tratamento de 95 com alteplase não foi para mexer na mortalidade, né? O tratamento foi para mexer na morbidade do paciente, né? Perfeito. É lógico que eu acho que isso, inicialmente, os trabalhos não mostraram porque foram curtos e pararam. Mas, consequentemente, vai ter mortalidade, porque se você melhora a morbidade, consequentemente, Sim. Você tem melhora da mortalidade também, né? Então, o tratamento do AVC, Thiago, o que mudou? O que mudou? Então, hoje o que a gente entende? A gente entende que com um dos estudos foi passando, eu aumentei essa janela, primeira coisa. Aumentei essa janela para quê? Para trombólise, né? Então, a janela para trombólise parou lá no 4,5, 4 horas e meia, ela não avançou disso aí. Mas entendemos que começou a surgir tratamentos em que outros aspectos endovascular começou a melhorar. O que começou a melhorar junto com a endovascular? Imagem. E quando eu falo de imagem hoje, é impossível falar de imagem sem falar de inteligência artificial. Então, eu aumento o tempo de trombólise, não consigo aumentar mais que aquilo. Mas eu começando a ver a trombectomia, começando a ver a neuroimagem, começando a ver a perfusão. Por que a perfusão é tão importante? Se a gente tem um evento de isquemia, e essa isquemia ela vai passar a ser uma isquemia definitiva, antes ela caminhou por uma área de penumbra. Eu quero saber a penumbra. Quero saber mais ou menos isso. Então, se o indivíduo vai ter um cérebro viável para eu abrir com a trombectomia. Isso é um ponto-chave. Sim. Então, a trombectomia, a cada ano que foi passando, desde lá do estudo do NINDS, começou lá com o Mr. Clean, tal, foi evoluindo, antes aquela história, 6 horas, vamos aumentar para 16 horas, não, vamos aumentar para 24 horas. E aí, muitas vezes, até na população, eles ficam, não, doutor, é 24 horas. Eu disse, calma, temos que ver coisas diferentes aqui. Primeiro, se nosso hospital tem suporte, né? Sim, sim. E é interessante que, assim, e acaba que a trombose entrou nesse caminho, né? O Extend 3 tentou jogar para 9 horas, né? Desde que a gente também tenha, né? Por recursos de imagens agora, a gente tenha áreas viáveis de tratamento, né? E isso é muito importante, Thiago, quando a gente fala o que mudou, né? E essa questão também é importante para a gente também não deixar, porque da mesma forma que o paciente fala, doutor, tem até 24 horas,
a própria equipe médica, não, agora tem até 24 horas para a gente tratar. Então, assim, o importante é isso. Tem trabalhos até interessantes falando que aquele paciente que chega com 1 hora de evento, ele demora mais a receber o tratamento para AVC agudo do que aquele que chega com 3 horas. E não era para ser diferente. Aquele que chegou com 3 horas ou que chegou com 1 hora, eles eram para ter o tratamento do mesmo tempo, né? Isso. Então também é bem interessante a gente pensar que bom que a gente estendeu. Nós saímos de 3 horas em 95, 2008, 4 horas e meia. Isso. Aí tentou se estender de alguma forma 6 horas o AVC de fossa posterior, veio a trombectomia, e aí sim, em 2015 nós falamos 6 horas, veio o Dow Diffusion, jogou isso para 16, daqui a pouco 24 horas, aí vem o Stent 3, vem, joga para 9, mas entenda que não são todos os pacientes. Perfeito. A gente vai precisar de recurso, muito recurso para esses pacientes, apesar que hoje o recurso a gente pode ter, não precisa de grandes recursos, mas você tem que provar que tem uma dissociação clínica ou radiológica ali, que ele tem áreas para salvar, né? Áreas viáveis para salvar. Perfeito. Então, assim, o que eu acho é que isso que você falou sobre não esperar, isso aí é uma individualização. O tratamento tem que ser individual, porque já teve pacientes que a gente viu, imaginou, pô, paciente idoso, mas aí tal, não fumava, ele isquemiou muito rápido. Então, assim, às vezes você tem a impressão que aquele paciente, não, é porque só passou 30 minutos. Gente, para alguns indivíduos, um evento vascular de 4 horas vai ser devastador, né? Que tenha 4 horas para ele poder ter um atendimento efetivo. Já outros indivíduos passou 6 horas e tá lá, entre aspas, de boa, como a gente diz. Né? Então, assim, não dá pra gente regular por isso e tem que fazer o que você falou. Todo mundo tem que ser corrido mesmo. Isso é muito interessante, a prática mostra muito isso pra gente, né, Thiago? Assim, que eu tive paciente já com 2 horas de ictus, que nós não tivemos mais tratamento para ele. Ele não foi candidato nem a trombólise, nem trombectomia, e fez um AVC devastador. E o último que nós tivemos de um case de sucesso, um paciente com 23 horas de isquemia, foi para trombectomia e um sucesso de tratamento. Então, assim, realmente a gente tem isso, né? Tem os pacientes que têm uma circulação colateral que vão sustentar essa área de injúria com a área de penumbra e outros já não vão. Então, assim, mas a gente não sabe, o importante é que a gente tenha o tempo, realmente seja a grande preocupação nossa, né? E aí, Thiago, falando então disso, né, a mudança drástica no tratamento do AVC? Então, assim, eu vou dizer que drástico, se a gente levar em conta que a gente não tinha acesso à trombectomia, a gente começa a ter, e que a gente começa a ter uma lei que vai obrigar, entre aspas, o nosso país a ter, né, trombectomia, isso sim é drástico, porque a trombectomia, eu vim de uma residência em que eu vi 2 casos de trombectomia na residência. Fui trabalhar num serviço particular e vi números com trombectomia. A diferença do paciente que, quando candidato, isso é importante a gente ter noção, né? Quando candidato à trombectomia, e aí a gente vai lembrar dos pacientes que têm aquelas obstruções proximais, que são os grandes candidatos, e que antes o da basilar não entrava aí, já, em breve a gente fala da basilar, mas mudou completamente. Mudou completamente o quê? O ranking. O ranking é o quê? É uma escala funcional. Então, antes eu via pacientes completamente comprometidos. Chega no momento que você oferece, e aí eu vou dar a grande dica, né? Que é, se o paciente tem indicação de trombólise, não tire indicação, mesmo que ele também tiver indicação de trombectomia. Porque antes você tinha uma ideia... A preocupação, eu acho que a grande preocupação do neurologista que lida com AVC e que faz estudo científico é aquela de sempre. Vai sangrar. Então ele vai lá e vai fazer o NINDS. Ai, meu Deus, vai sangrar. Eu vou fazer uma trombose, vai sangrar. Ah, meu Deus, eu vou tentar tenecteplase. Trombolizei já com tenecteplase. O paciente consentiu, foi tudo com consentimento, tudo direitinho. E foi excelente. Excelente por quê? Eu não fiquei lá naquela agonia. Que aquela agonia de 1 hora, quando o paciente... Ai, meu Deus, dor de cabeça. Ou faz uma crise convulsiva, ou faz um sangramento em outra região, ou um angioedema, enfim.
Quem já passou por isso sabe, é raro, gente. Se a gente parar para pensar nos pacientes que fazem complicações diante da trombólise... São menor que 10%. Né, isso, é raro, né? Mas como a gente é neurologista e faz muito, quando acontece com a gente, ai meu Deus, o paciente fez crise. Às vezes a crise era por outro motivo, já era epiléptico, enfim. Mas na gente sangrou, aí leva para lá no sangue. Quem já passou essa agonia sabe. Então a tenecteplase, ela ajuda também, se a gente parar para pensar, e que o estudo realmente foi um estudo de não inferioridade, inclusive com dose menor. Então foi feito estudo primeiro com a dose maior, com a dose menor e compararam as duas doses. A dose menor é bem efetiva. Era a que a gente usou. Então, assim, o paciente fica bem. Ah, tem sangramento. Tem uma faixa dos pacientes que fazem trombólise que tem sangramento. Né? Isso é fato. Então, assim, eu acho que sim. É um grande avanço. Eu acho que as duas grandes mudanças que a gente teve realmente, eu acho que é uma revolução, uma mudança drástica realmente no tratamento do AVC. Foi em 95, né, quando se iniciou então a oteplase. Até então a gente não tinha nada. O paciente que chegava com AVC na sala de urgência, ele ficava, deita lá, espera lá, era controle muitas vezes de pressão, controle de glicose, cabeceira 0 grau, era essa medida que tinha, AS, estatina, né, o que tinha tratamento puramente clínico, né, então acho que em 95 nós tivemos uma mudança drástica, e em 2015 uma mudança drástica, quando veio a trombectomia, e hoje estendendo a trombectomia para os casos seletos, para os pacientes, e realmente assim, eu presenciei momentos de trombólise, quando a gente não tinha trombectomia, e depois momentos de trombólise com a possibilidade de trombectomia. É uma outra questão, porque a trombectomia, ela tende a ter um bom resultado, né? São oclusões de grandes vasos, e esses resultados geralmente são os pacientes mais graves, né? Então são os pacientes que vão ter maior risco de morte, de morbidade, então onde a trombectomia veio para nos ajudar, né? Se você gostou da discussão e que quer seguir com a gente, siga no nosso canal. Nós vamos dar continuidade às informações de trombólise, trombectomia, seguindo a nossa aula de AVC.